Aprenda em minutos os 4 passos essenciais para uma perfeita instalação do seu piso vinílico. Olá, meu nome é Maurício Souza, eu sou gerente comercial da Ligue Pisos e hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, as etapas principais que ainda tem muita gente com dúvidas sobre a instalação do piso vinílico. Vamos lá? Ó, nessa imagem, a gente vê as 4 etapas principais que têm que ser seguidas para você ter um resultado final perfeito na instalação do seu piso vinílico. A gente tem que analisar também o contrapiso, né? Tem algumas regrinhas. Você não pode colocar, por exemplo, sobre piso de madeira, sobre assoalho, sobre taco, sobre pedras naturais, um piso de pedra madeira. Isso não pode, tá bom? Vamos falar das 4 etapas agora. Primeira etapa, o primer. Esse é um ponto bastante importante, né? Os 4 pontos têm a sua importância. O primer, basicamente, nós temos 2 tipos de primer. O primer para um pavimento superior normal e um primer para pavimentos que tenham umidade, a umidade ascendente, que é um piso térreo, um contrapiso de cimento que está no térreo, né? Que não tem uma laje embaixo, não é um apartamento, não é a parte de cima de um sobrado. Você imagina assim, se você fizesse um furo, vai encontrar terra. Esse é o pavimento térreo. Tem que ser o Primer RU dentro das regrinhas do Primer RU, tá? Nós temos vídeos que falam sobre o Primer RU aqui. O objetivo desse vídeo é dar as 4 etapas que têm que ser observadas. E a outra opção, se for um pavimento superior, é o primer comum, que seria o primer flex da quartzolite. Esse primer você pode pôr em cima de cerâmica, você pode pôr em cima de porcelanato, você pode pôr em cima do contrapiso de cimento mesmo. Qual que é a função do primer? Nos dois casos, né? Tanto no primer RU quanto no primer normal. Você vai criar uma ancoragem para a massa cimentícia, né? Nós vimos pela essa imagem que temos 4 etapas, seria o primer, a massa cimentícia, o adesivo, que é a cola, e o próprio piso vinílico no final. O primer vai funcionar para criar um ambiente onde a massa cimentícia consiga grudar. Tem alguns casos na história aí, que a gente já tem bastante tempo de mercado, que, por exemplo, a massa cimentícia desplaca, ela sai do contrapiso, porque ela não tem a aderência dela, né? Ela é fininha, o próprio peso dela não consegue segurar ela no local. Então ela tem que ter essa ancoragem que é proporcionada pelo primer. Então o primer, a função dele é criar uma base onde a massa cimentícia gruda, beleza? Agora vamos falar da segunda etapa, que é a massa cimentícia. Tem 3 tipos de massa. A massa cimentícia serve para regularizar. Dificilmente você vai pegar um apartamento novo que o contrapiso já esteja preparado para receber o piso vinílico. O piso vinílico é bastante exigente com relação ao contrapiso, né? Passou o primer, vamos vir com a massa cimentícia. Melhor massa cimentícia, autonivelante quartzolite. Ele é um produto líquido que, quando ele é aplicado, ele vai chegar nos pontos baixos, vai preencher e vai criar um contrapiso reto, muito perto da perfeição, tá? Tem também a massa de preparação, quando é uma correção mais simples, e tem a massa de preparação Prepara Pro, que é a mesma massa de preparação, porém com um tempo de cura mais rápido, para obras que você precisa fazer com mais rapidez. Agora a gente vai falar sobre a cola, o adesivo que nós vamos utilizar para fixar esse piso sobre a massa cimentícia, né? Hoje a gente está falando da Quartzolite, que é um parceirão da Ligue Pisos, né? Nós temos essa parceria já faz bastante tempo. A Quartzolite, na nossa avaliação, é uma das melhores colas do mercado. Ela tem a cola comum, que é a cola acrílica comum, e tem a cola acrílica ultra. A cola ultra é excepcional para ambientes que a performance precisa ser um pouquinho mais forte. Quais são esses ambientes? Por exemplo, um ambiente que tome muito sol, uma sacada, ou um lavabo, ou uma área perto de cozinha que é mais molhável. A Ultra vai funcionar nesses casos, tá? Porque ela tem uma quantidade maior de acrílico. A cola comum vai atender qualquer tipo que não seja enquadrado como a necessidade da cola Ultra, né? Então, ambientes normais, o seu apartamento, a sala, o escritório, que não tem uma incidência muito forte de luz e que não tenha áreas molháveis, né? Que é só aquele pano úmido, bem torcidinho. Então, qualquer uma das colas. Elas são acondicionadas em galões de 3,6 kg
e latas, que a gente chama de balde, que são maiores de 18 litros. Agora a gente vai falar sobre a cereja do bolo, que é a instalação do vinílico em si, né? Quais são os pontos que são necessários serem observados antes da instalação? Primeiro ponto, o piso, ele é a maioria dos padrões hoje disponíveis, ele tem dois lados com 1,20 m em média e dois lados menores com 20 centímetros, varia muito de fabricante para fabricante. Ou seja, a gente está falando numa régua em formato retangular. Você tem que ver que posição você prefere pôr. Essa régua pode ser colocada de pé na porta, perpendicular a quem entra, ou de lado. Você precisa escolher. Hoje tem a diagonal, que é muito pouco usado, e alguns clientes estão optando por a que a gente chama de espinha de peixe ou escama de peixe, né? Dependendo da posição que ela ficar. A escama de peixe é bem mais complexo, o profissional tem que ser muito bem qualificado, tá? Porque ele perde o esquadro facilmente. Falando na posição mais comum, seria ou vertical à sua entrada ou no sentido horizontal a quem entra. Normalmente a gente privilegia porta de entrada perpendicular à porta de entrada, e se ele vier junto com a posição do corredor, que é uma das áreas maiores, melhor ainda. Se conflitar, a porta de entrada for assim e o corredor for assim, você vai ter que optar por um ou por outro. Normalmente, os arquitetos nos indicam aos privilegiar o que for maior, ou a entrada ou o corredor. Segundo ponto é a observação das dilatações. O piso não pode ser encostado na parede. Ele tem que ter uma pequena dilatação de 3 a 5 milímetros, e esse buraco, vai ficar aparente? Não, o rodapé vai tampar esse buraco. E depois as manutenções, né, que têm que ser feitas, limpar o piso com os produtos, a Ligue Pisos tem alguns produtos que são específicos para a limpeza do piso vinílico, para que você tenha uma vida longa dentro do seu piso e que sejam cumpridas todas as etapas para que você tenha a garantia do fabricante. Ficou com alguma dúvida? Entra no nosso site ou então dá uma ligadinha para a nossa equipe. A função desses vídeos é divulgar o nosso trabalho, né, da Ligue Pisos, mas também de orientar para que você tenha um resultado final positivo. Às vezes a gente vê clientes que compram produtos de qualidade, mas pulam algumas etapas e acabam gastando dinheiro com produtos bons e ficando insatisfeitos no final, né? Para que você tenha mais insights, para que você tenha mais informações sobre o produto, segue nossa página, acompanha, nós temos 2 a 3 vídeos toda semana, vídeos curtos, vídeos longos, Instagram, promoções. É só seguir a gente, você vai ter todos os nossos movimentos, você vai ser avisado. Tá bom? Obrigado.